Bem-vindos e bem-vindas, está começando o nosso consultório de família. Muito obrigada por sua companhia. Tão bom saber que você está aí interessado em assuntos relevantes para o seu bem-estar, para o bem-estar da sua família. E é sempre um privilégio para mim poder entrar na sua casa, na sua vida e fazer a diferença, eu e os meus convidados aqui no programa, sempre. Como sempre, conto com a sua participação. Você pode fazê-lo pelo nosso Facebook ou pode também ir lá no nosso Instagram e responder a pergunta que nós estamos fazendo hoje. Sabe o que é? O tema do programa de hoje é: você bate nos seus filhos? Você acha que bater é uma forma de educar? O que você pensa a respeito? Tem o que você pensa e tem o que os seus filhos pensam. Tem o que os nossos filhos pensam sobre apanhar dos seus pais como forma de serem educados, de serem obedientes, de atenderem aos requisitos dos pais. Tem também o nosso lado. Apanhamos. Seu pai bateu em você, sua mãe colocava de castigo, cantinho do pensamento, ou era palmada, chinelada, chicote, varinha mesmo, aquele chicote, como é que chamam? Varinha verde, reio, enfim, objetos que tivesse a mão e rolava para educar. Era violência? O que você acha? Bater em gente grande é violência. Se bater na mulher é violência. Se bater no velhinho, na velhinha, no vovô, na vovó, no tio, no padrinho, no padrasto, não pode, é violência. E bater numa criança, você acha que é diferente? Por quê? De verdade, a gente quer saber, de verdade. Por que você acha que bater noutras fases da vida é tido como violência, desrespeito, agressão, mas quando a gente bate numa criança, como é que a gente chama isso? É educação mesmo? Eu acho essa conversa muito legal, porque nós somos uma cultura de uma cultura em que nós apanhamos, e a gente costuma dizer assim: eu apanhei um monte, e nem por isso me aconteceu alguma coisa ruim, tenho traumas, porque assim, será que faz diferença? Bater um pouquinho, bater muitão, causar traumas? O que você acha? Vem com a gente fazer aqui o nosso programa. Os meus convidados estão de longe hoje, mais pertinho da gente, porque eles vão participar por videochamada e eu quero a sua participação, sua interação. Eu acho esse tema muito legal, porque tem estudos, tem muitas afirmações já a partir de estudos feitos a respeito do tema. E para começar, eu convido para ficar aqui com a gente já a minha primeira convidada de hoje, Leiliane Rocha, que é psicóloga, tem tratado muito sobre esse assunto nas suas redes sociais, no seu dia a dia, como profissional da saúde mental. Bem-vinda! Tão bom receber você aqui mais uma vez. Tudo bom? Tudo bem, Darleide, muito obrigada pelo convite. Que bom você abrir esse espaço para esse tema tão importante. Eu queria estar aí no sofá, né? Mas a Covid não deixa. Mas em breve estaremos juntas aí. Mas estaremos aqui online para tratarmos de um assunto que eu acho que é de interesse de Deus e eu me sinto chamada para essa missão. E que bom estar aqui mais uma vez. Me conta então, já vamos direto ao assunto, porque eu já apresentei o tema. O que dizer? Bater educa? O que a ciência, o que a psicologia, o que temos de argumentos favoráveis ou contra? O que você traz para a gente? Olha só, antes da gente entrar diretamente nesse tema bater educa, a gente precisa entender qual é a percepção da infância que nós temos. Só para vocês terem ideia, somente em 1959 a criança foi considerada um indivíduo de direitos na lei, legalmente falando, 1959. Antes disso, não tinha direito da criança, né? Então, quando a gente vai fazer um estudo sobre a infância no Brasil e no mundo, a gente percebe que a criança era um negócio. Parece que não era uma pessoa. Então, nós muitas vezes utilizamos ferramentas de educação ainda porque não reconhecemos nem o que é infância, nem o que é criança, nem o que é desenvolvimento infantil, tanto físico, psicológico, afetivo, sexual, mental, cognitivo também. Então, nós temos pouco conhecimento sobre infância. E aí, o que acontece com o ser humano? O ser humano tem padrões. Há milênios, bater é uma forma de educar na percepção humana, mundial, ok? Só que de algumas décadas para cá,
até esse último século, alguns pesquisadores já vinham falando sobre essas questões de estresse tóxico, de violência, de desenvolvimento cerebral infantil. E nas últimas décadas, os estudos sobre a infância têm sido assim, de uma coisa tão linda da gente ler e ao mesmo tempo dolorosa, sabe? Que tem trazido assim excelentes informações para pais, profissionais da infância e educadores no geral, né? Então, o padrão que nós temos de educação são dois, e que nós somos frutos desse padrão, tá? Amor e violência. O que foi que nossos pais falaram? Eu te bato porque eu te amo, né? Então, nossos pais, eles acertaram muito, muito mesmo, e nós somos gratos a eles, temos que honrá-los, nesse sentido de, não, realmente eles acertaram, fizeram o melhor. Mas a gente não pode esquecer também que nossos pais erraram pela limitação de conhecimento. A gente está estudando a infância agora, minha gente. Então, nós temos uma limitação de conhecimento das gerações passadas. Hoje, ainda nós temos uma deficiência muito grande de conhecimento porque as pessoas não estão ainda inseridas nesses estudos sobre a infância, né? Então, nós crescemos com essa ideia que bater educa. Uma ideia pregada pela sociedade, pelos profissionais da saúde mental, inclusive, por igrejas, por religiões. Então, a gente acha que educa, mas já quero deixar claro aqui de primeiro, bater não educa. Inclusive, essa semana, a assessora que trabalha comigo, ela falou o seguinte, ela comprou um cachorro novo, né, e falou assim, como adestrar cães. Todos os vídeos que ela acessou diziam uma coisa inicial, não grite e não bata. Não pode. É ruim para o desenvolvimento do cachorro e para o seu relacionamento com ele. Entende? Quando a gente vai estudar sobre boi, meu marido gosta de estudar sobre pecuária, enfim, sobre boi, ele disse para mim, amor, não pode gritar com a vaca que dá estresse nela. Não pode bater porque atrapalha a fecundação, atrapalha a produção de leite, atrapalha um monte de coisa. Animais. Então, a ciência veterinária, a zootecnia já vem provando que gritar e bater com os animais atrapalha o desenvolvimento dele, quiçá crianças. Que interessante, né? Que interessante isso, né? Essa percepção, então, em resumo, a percepção que nós temos da criança é uma percepção de que essa criança existe, mas a percepção essa que foi construída há alguns anos, algumas décadas anteriormente, a criança não era vista como um indivíduo que merecia respeito, atenção, que o que lhe acontecesse naqueles primeiros anos repercutiria na sua fase adulta. Isso em se tratando de um mundo, né, que não tinha o conhecimento que temos hoje a respeito do desenvolvimento como um todo, até porque a própria psicologia é uma ciência recente, né? O desenvolvimento humano passou a ser objeto de estudo, como a psicologia entende hoje, também recentemente. Imagine a criança, não existia adolescente, né? O adolescente também não existia enquanto indivíduo que necessitava de uma atenção específica, hoje isso mudou. Podemos imaginar que temos hoje, portanto, que parar e prestar atenção. Quando você faz a informação que os animais, os cuidadores deles são orientados a ter cuidado, atenção, não bater, não gritar, a gente pensa, puxa, mas a gente faz isso com o ser humano nos primeiros anos de vida e se deixar nos anos subsequentes também. E a gente precisa parar um pouquinho e aprendermos juntos. Mas ainda assim, você sabe que há pessoas que batem no cachorrinho, que esfregam o focinho dele ali, no xixizinho, para ele não fazer mais xixi naquele lugar. Você sabe que a violência, esse instinto para a violência, né, do ser humano, perpassa por essas questões também de como eu trato o outro. Às vezes me falta percepção de quem é o outro, que é uma vida, que é um ser, seja um animal, seja um ser humano, mas é um ser, uma vida. E aí vem os instintos animalescos e, enfim, é uma outra questão, porque eu só queria pontuar também que essa cultura da violência passa lá pelo ambiente dos animais, com certeza também. Mas eu já volto com você, tá? Só vou estimular aqui o pessoal para mandar mais perguntas e já volto com você. Quero saber mais, tá bom? Já me espera aí. Vamos juntos. Até já. Tá. Eu estou aqui conversando com a Leiriane Rocha, que é psicóloga, e quero convidar você a mandar as suas perguntas. Eu já vou ficar aqui munida das suas perguntas, porque eu quero te ouvir. Você sabe que o programa passa muito rapidamente.
E eu quero aproveitar as suas perguntas. E já tem perguntas chegando para a gente. E eu agradeço muito. Você pode deixar a sua pergunta lá no nosso WhatsApp. Pode ser inbox, pode ser ali nas mensagens, nos comentários mesmo. Fique à vontade. Ou pode também deixar a sua mensagem no nosso Facebook, consultoriodefamilia.nt. Consultoriodefamilia.nt. A pergunta que você mandar, eu vou jogar aqui para conversar com a Leiliane Rocha. E aí, bater educa? De que forma? Já temos aqui a primeira resposta contundente. Volta para cá, Leiliane, vem comigo. A Sueli escreveu para a gente dizendo assim, ó, meus filhos apanharam pouco. Eu era mais de gritar muito. Ok, você já disse, bater não educa. Essa forma de comunicar, gritando, e você sabe que quando a gente grita, a gente diz assim, meu amor, a gente fala alguns xingamentos, né? O gritar, o que dizer da voz mais intensa, daquele ambiente que se faz com uma expressão de irritação e de raiva, o que dizer disso também? Olha só, a gente que trabalha com a saúde mental, a gente sempre tem dito aos pais que o grito está sendo a nova palmada. Muitos pais falam, eu não grito, eu não bato de jeito nenhum, mas eu grito que é uma beleza. Tem até meme na internet, né? Que traz esse aspecto assim. Mas eu quero dizer para vocês que sempre que vocês forem pensar, até eu falo isso para mim sempre que a gente for pensar uma situação, se é de violência ou não, tira a criança e coloca um adulto no lugar. Pronto, gente, a gente já começa por aí. Gritar com um adulto é violento ou não? Qual adulto quer ser gritado? O que você sentiria se seu marido tivesse para você, cadê esse almoço e não sei o que e tal? Você achar que era normal, que você tem que aceitar isso com resignação? O que sentimento despertaria em você se alguém gritasse com você dando ordens cotidianamente, ou pelo menos uma vez ao dia? Qual era a relação afetiva, qual era a segurança emocional que você teria nessa pessoa? Pronto! O problema é que ainda nós estamos numa cultura adultocêntrica. O adulto é o centro, desde sempre. Então, é muito difícil a gente pensar a violência quando é com a criança, mas com o adulto, não, fale baixo comigo, que como é assim você está falando dessa altura? Né? Então, o adulto não pode ser ferido, mas a criança pode, deve, inclusive eu estou educando e eu faço porque amo e é pro bem. Mas eu já quero dizer para você que os gritos, tem pesquisa científica que prova isso claramente, que inclusive o grito é agressão verbal, né, gente? A gente sabe disso. Então, o grito, ele libera, causa no cérebro da criança, né? Coloca a criança no estado de luta e fuga, porque o cérebro interpreta o grito, tá? Como uma ameaça. Quando o cérebro interpreta uma ameaça, ele libera cortisol, ele libera adrenalina para esse corpo se preparar para fugir, para lutar. E aí os batimentos cardíacos aceleram, a criança entra no modo realmente de se refugiar de alguma forma ou de atacar e gritar de volta. E aí ela apanha se ela gritar de volta, né? E aí o que acontece? Há prejuízos neurológicos, inclusive. Há prejuízos na formação cerebral. E quando eu falo formação cerebral, é formação física mesmo do cérebro. Porque essa criança que fica recebendo cortisol em excesso, sempre sendo submetida a essas situações de estresse por causa da palmada ou do grito, ela tem comprometimentos. Inclusive, quebra da conexão afetiva, que é o principal ingrediente para um relacionamento saudável. Pois é, mas a Sueli diz que ela tem ótimos filhos, mesmo depois de ter gritado tanto. Aliás, gritado tanto eu não sei, ela diz que costumava gritar. Eles nunca reclamaram. Acredito com certeza que Deus me abençoou muito. Ela disse que os filhos não reclamaram. Vai segurando aí, vai juntando as informações para você nos auxiliar a entender o que tem nessa fala, o que ela significa, além da palavra dita que eles não reclamaram, por exemplo. A Lucínia diz, eu apanhei muito, aí ela põe um emoji assim de uma carinha rindo muito. Ela diz, eu apanhei muito e hoje eu agradeço aos meus pais porque eu não cresci uma garota mimada. Você deve ficar assim, muito desejosa de falar logo a respeito desse assunto, né? Sim. Eu hoje agradeço porque eu não cresci uma garota mimada. Sim, forte e corajosa. Amo os meus pais. Ela colocou mais emoji de sorrisos aqui. O que você acha disso? Os filhos não reclamaram. Essa
como filha, também acha que foi muito bom para que ela não fosse mimada, mas uma mulher forte e corajosa. Não faz sentido para você? Não, nenhum. Por quê? Porque veja só, a gente tem muito esse discurso, e esse discurso, isso a gente percebe na prática e nos estudos. É um mecanismo de defesa chamado negação. Outros até racionalização, onde eu vou justificar para não ter que me deparar com as dores, para não ter que afirmar que meus pais erraram, porque nós sacralizamos os pais. Então, logo, minha mãe, amor de mãe, nossa, mãe é um negócio, né? Então, a gente tem essa sacralização, tem até estudos sobre a sacralização da figura materna, tanto que isso traz prejuízo, sabe? Tanto para as mães como para os filhos. Então, uma pessoa que afirma, eu não tive prejuízo nenhum, o que é prejuízo para ela? É pagar as contas, não roubar, não matar ninguém, é o quê? Porque nós estamos numa geração de adultos, idosos, doentes. Nós temos altos índices de ansiedade nos adultos, nos idosos, ou seja, dessa geração. Eu posso afirmar para vocês categoricamente que a educação violenta não deu certo. Senão nós não teríamos tantos adultos e idosos doentes, depressivos, síndrome do pânico, certo? E aí o que acontece? Muitos de nós usamos esses mecanismos para não assumir, a gente não dá conta de assumir ou nem percebe os prejuízos. Por quê? Eu não tive prejuízo nenhum. Um dos grandes prejuízos, eu sempre falo, um dos maiores prejuízos da educação violenta é formar adultos que acreditam que a violência educa. Pois é. Esse já é um dos prejuízos. E sabe, assim, apanhando, né, muito, como disse aqui, outros mais estão relatando, castigo. O pessoal aqui da produção está falando para mim que, assim, havia na casa deles o seguinte modo: você escolhe ou castigo ou apanhar, é isso, Israel? Você escolhe, o que você quer? Você quer apanhar ou quer ir para o castigo? Mas não tinha terceira via. E aí a gente diz assim, não, aqui são adultos trabalhando, homens responsáveis, né, mulheres, essa aqui, corajosa. E a gente faz essa leitura, especialmente em face do que você nos faz pensar sobre o que você chama de ser forte, ser corajosa, você está bem, mas e essas inseguranças aí? Será que você não seria uma pessoa mais segura de si, mais saudável emocionalmente, mais tranquila, mais serena? Será que você não teria uma autoestima melhor? Será que a sua autoestima não estaria em melhores condições se você tivesse sido ensinado de uma outra maneira? Gente, eu não sei, eu desconfio que eu seria uma mulher adulta que tivesse passado por menos dificuldades em questão de descobertas mesmo da vida, dos relacionamentos, do outro, em posturas, se eu tivesse talvez sido orientada, educada de maneira mais serena, mais tranquila. Claro, eu não passei por nenhuma dificuldade de apanhar loucamente, mas era uma regra da casa. Era uma face da educação rígida, séria. Eu lembro das surras que eu levei, gente. Eu desconfio que eu seria uma pessoinha melhor se tivessem feito diferente comigo, mas é aquilo que você disse inicialmente. Nossos pais não sabiam fazer de outra forma. Essa é uma verdade. Exato. Darleide, e assim, existem inúmeros estudos já, sabe? Que apontam que pessoas que apanham ou que têm uma educação, né? Que receberam educação autoritária, elas têm mais tendência a ter baixa autoestima, problemas psiquiátricos, tá, gente? Problemas psiquiátricos, são pessoas que têm dificuldade de dizer não, são pessoas que são inseguras com seus sentimentos, são pessoas que tendem a querer agradar todo mundo, porque o autoritarismo faz com que a criança entenda que ela tem que agradar o adulto. Ela tem que fazer a vontade do adulto. Por quê? O autoritarismo, a necessidade do adulto é a principal. Na permissividade, que é o outro polo, realmente muito perigoso também, só considera a necessidade da criança. Na educação respeitosa, considera as necessidades do adulto e as necessidades da criança, tratando essas necessidades com formas respeitosas. Muita gente teme sair da palmada e do grito e criar pessoas fracas. Como essa moça colocou, eu não sou fraca, né? Mas só que a educação respeitosa cria seres humanos com habilidades extraordinárias, tanto sociais quanto emocionais. A violência não educa, Deus não nos criou para nós recebermos gritos e nem palmadas.
Porque ele sabe que não é bom pra gente. Ele sabe disso. Então a gente não é mais forte porque apanhou. Se você se considera uma pessoa mais forte, é porque sua mãe acertou em muita coisa. Não porque ela te bateu. Quando ela te bateu, ela não acertou. Tenha certeza disso. Mas o Edson acha que isso é um terreno minado. Ele diz que filhos não vêm com manual de instrução. Porém, acho que por limites também não é errado, mesmo que para isso precisemos dar umas palmadas. Tem um outro comentário que é do Guilherme. Ele diz: existe uma diferença entre apanhar e ser espancado. Meus pais souberam conversar e bater quando era necessário. Hoje tenho uma família linda e sei que consegui isso graças à educação e correção que tive. Às vezes eu tenho a impressão de que nós, ao tratar desse assunto, nós estamos desconsiderando que seja regras, disciplina, autoridade dos pais, saber dizer sim, saber dizer não. Mas eu tenho em vista, e especialmente quando me proponho a trazer essa pauta aqui para jogarmos, né, no centro da sala das famílias, é para a gente pensar se de fato, por exemplo, a gente sabe educar uma criança sem exercer a nossa raiva. Gente, eu sou mãe, minha filha hoje é uma jovem, adulta, casada, mas assim, eu não sei se quando eu disciplinei a minha filha, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre diversas questões, mas eu não sei se eu conseguia separar e ir com muita calma, serenidade e falar para minha filha o que estava acontecendo e educar. Eu não sei se a gente consegue separar a ira da disciplina, eu não sei se a gente entende essa disciplina pelo prisma correto, mas tem bastante defesa da prática de bater, você percebe, né? Tem muita defesa. Sim. Apanhei quando criança. Vem a Maria José e diz, eu apanhei, horrível, senti... Ai, até que fim, uma alma para dar um testemunho. Porque para reconhecer, ela diz horrível, sentimento de medo e de terror. Nunca bati nos meus filhos, sou totalmente contra e ela chama essa forma de educar de agressão. O Figueiredo diz, porém, eu apanhei bastante, por conta disso meus filhos não apanham. Conclusão, meus pais criaram 5 filhos sem ter problemas, eu tenho só 2 e só pela misericórdia. Você está vendo? Teve uma ali que reconheceu, foi horrível, não faço isso com os meus filhos. Os outros, hoje os pais não batem nos filhos mais por medo das leis ou por conscientização de que bater não resolve. Mas volto para você, continua a defesa, me parece que a maior parte dos pais, de que bater é sim um caminho necessário para educar, para mostrar aos filhos quem manda, quem obedece, quem é quem, qual é o lugar. Quais são as outras formas de educar? É possível? Você tem filhos? Como é que você tem educado os seus filhos? Não, você é a profissional, é a convidada, eu tenho que ser bastante cuidadosa com os meus convidados. Talvez eu não deveria fazer essa pergunta, mas eu te conheço nos bastidores e sei que você vive o que fala. Mas custa nada você contar pra gente assim de público para se comprometer. Você educa seus filhos de que maneira sem bater? Olha só, de maneira respeitosa. Eu trato os meus filhos como eu gostaria de ser tratada, não perdendo a hierarquia familiar. Tem uma hierarquia, eles sabem aqui que realmente quem vai estabelecer regras. Só que toda regra é estabelecida junto com as crianças, tá? Então, por exemplo, meu filho bateu na minha, vamos dizer assim, meu filho deu um tapa na minha filha, né? Que eu tenho 2, 12 e 8 anos. Eu vou chegar lá e vou bater na minha criança, não faça isso com sua irmã. Como é que eu vou dizer, não faça o que eu estou fazendo, né? Então, e como é que eu vou chegar lá gritando? Porque os dois já estão sob estresse. Quem bateu está sob estresse, quem apanhou também está sob estresse. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, tem 2 cérebros estressados. Uma criança estressada precisa de um cérebro calmo. A resposta branda desvia o furor. É bíblico, é sabedoria, é divino. Então, se o filho tá, o pai não vai chegar gritando maior para ver que é o dinossauro que vai comer o outro. Entende? A gente precisa entender que, porque nós temos dificuldades, gente, de assumir que faz mal bater e gritar. Primeiro que a gente tinha que assumir que a gente tem problema por isso.
né? E não tem nenhuma violência que não deixe problemas. É difícil você assumir isso hoje, é difícil eu assumir isso, porque são milênios. Então é difícil quebrar uma coisa de milênios. Mas entenda uma coisa, a criança está com o seu cérebro em desenvolvimento. Ela precisa do cérebro do adulto, inclusive para o seu cérebro se desenvolver. Então, a primeira coisa que Leiliane, como mãe, faz, e isso não veio da cabeça de Leiliane, veio de um monte de coisa que a gente estuda, né? E já quero deixar claro que mesmo estudando muito, eu erro, tá? Não sou perfeita, não quero bancar a mãe perfeita, porque inclusive a mãe perfeita não existe. Quer dizer, existe, ela só não tem filho, né? Então, a gente precisa primeiro se educar. Por isso que é difícil educar o emocional dos nossos filhos, porque a gente tem que ter educação emocional. E nós não recebemos educação emocional dos nossos pais. É muito difícil dar o que a gente não recebeu. Entende? E aí, aconteceu isso, meu filho, né? Deu um tapa na minha filha, eu fiz... Ai, eu não acredito. Aqui comigo, no escritório, onde eu tô aqui agora. A vontade é chegar lá e, como eu já expliquei tanto, já ensinei pra vocês como é que resolve, não é com violência. Essa é a minha vontade. Por quê? Porque eu tenho um padrão, o padrão dos meus pais. O que meus pais fizeram torna um padrão pra mim. Então, quando eu fiz assim, que eu fui levantar, aí já tem um nível de consciência pela prática e por estudo e tudo mais, e por muito joelho no chão, tá? Aí eu voltei e falei, Leiliane, são seus filhos, eles estão aprendendo. Eles precisam entender como tem de se relacionar, porque ninguém nasce sabendo se relacionar. E como é que você vai resolver isso? O cérebro deles está como? Então, acalme o seu. Eu respirei 30 segundos. Respirei em oração, porque tudo eu faço aos pés de Cristo, porque senão a gente bagunça as coisas, né? Respirei e falei, meu filho não é o comportamento dele, meu filho e eu estamos aprendendo. A violência não educa, a calma que educa. Eles estão com raiva, eu tenho que ser a resposta branda, como diz o Senhor. Cheguei lá, o que está acontecendo? Diga o que aconteceu, Lara, diga o que aconteceu, Enzo. Eu quero ouvir os dois, imparcialidade. Ouvi um, ouvi outro, Enzo bateu, né? Porque Lara pirraçou até ele bater, porque ela não bate. Vamos dar exemplo, né? Ela não bateu, mas pirraçou até. Então, vamos lá, ouvir os dois. Percebam que a gente precisa se acalmar. Vamos respirar juntos. Vamos lá. Porque o cérebro da gente está agitado. Ele está cheio de substâncias que não está ajudando agora. Então, vamos nos acalmar e depois nós conversamos. Sentei com um, conversei. Sentei com o outro, conversei. E aí eles abriram o coração. Eu falei, como vocês podem fazer diferente da próxima vez? Ai, mamãe, realmente, eu perdi. Então, quando o cérebro vier com essa agitação, o que é que nós precisamos fazer? Controlar nossas emoções, abraçá-las e dizer, vocês estão aqui, mas eu sou maior que vocês. Vocês conseguem? Eu acredito que vocês conseguem, porque vocês são pessoas maravilhosas e Deus deu para vocês um cérebro incrível, capaz de lidar com qualquer conflito. E Jesus nos ensina isso, já trouxe uma questão bíblica. E aí a gente vai. É fácil? Não, mas é possível. Pois é, mas é interessante que você percebe que bater é mais fácil. Bater não pede de você autocontrole, não pede de você raciocínio, não pede de você diálogo, calma, sabe? Esse autocontrole primeiro para você agir com a criança, para pensar, para racionalizar, para educar, que demanda energia, tempo, repetição. Porque não foi só essa vez que você teve que apartar a briga dos dois, que educar é repetitivo. Então chegou lá, bateu, gritou, deu umas palmadas, pôs de castigo, é muito mais fácil. Agora faça isso de novo que eu quebro a sua cara. Pronto, sai de perto, tá resolvido o trabalho. Amigo, eu vou pro intervalo. Darlene, a necessidade do adulto, né? Exatamente. De querer o silêncio, querer tudo, né? Resolveu para o adulto e acha que resolveu para a criança, enfim. Eu já volto, mas vou me despedindo de você, viu, Lê? Porque eu quero saber agora no próximo bloco. Você quer dizer alguma coisa assim para finalizar? Então faz o seguinte, fica aí, eu vou para o intervalo, na volta eu te faço mais uma pergunta, porque eu quero receber o pastor Robson Aleixo, porque ele vai falar, minha amiga, meus amigos todos, por que a Bíblia diz para usar a vara para disciplinar? Porque a Leiliane está dizendo um negócio segundo a ciência, a psicologia, o desenvolvimento humano, mas a Bíblia diz para usar a vara. E aí tem gente aqui mandando uns textos bíblicos, e eu quero saber do pastor, como é isso? Então tá, eu volto com você ainda rapidinho, tá bom? Até já!
Já vai anotando aí rapidinho o telefone que eu vou passar agora para você ligar e pedir a sua revista Entre Família. Um curso sobre como lidar melhor com as questões da sua casa, dos seus relacionamentos, do seu casamento, da educação com os filhos. Hoje nós estamos falando sobre bater ou não bater. Bater educa, o que você acha? Vem aprender com a gente aqui, ó, estudando o livro, melhor dizendo, a revista Entre Família é para você, de presente. De presente, eu falei, não vai pagar nada. Anota aí o nosso telefone 0 operadora 12 98244 4449 12 98244. Ah, só o WhatsApp? Tá bom, 98244-4449 é o nosso WhatsApp. Mas se quiser também, pode telefonar em horário comercial? Pode. Pode ligar para o 12 21 27 31 21, 12 21 27. E essa revista é sua, chega na sua casa de presente, pode levar. Quem manda para você é a Novo Tempo, junto com os Anjos da Esperança. E eu agradeço muito a você, que é Anjo da Esperança, que nos ajuda a fazer a Novo Tempo acontecer na vida das pessoas. Relacionamento, educação, tudo aqui para você em conteúdos das mais diferentes formas de apresentar na revista, no curso bíblico, no rádio, na televisão, na internet. Essa é a Novo Tempo com você e a sua família. O tema de hoje, quero lembrar uma coisa muito especial antes que eu me esqueça, não posso. No final de semana, começa com a doutora Rosana Alves uma semana inteira de saúde emocional e espiritualidade. Aqui, a partir das 22 horas, uma semana de aprendizado e tem curso novo, tem material novo. Nós vamos entender depressão, ansiedade e temas afins da saúde mental com a doutora Rosana Alves, PhD, neurocientista, psicóloga, prontinho, todo o material prontinho aqui para que ela entregue para você uma semana inteira de saúde emocional e espiritualidade, um banho de conhecimento. E eu convido você para se programar e assistir todos os dias. E eu vou repetir, vai ter curso novo para a Jornada dos Sentimentos, uma jornada especial que a Novo Tempo está preparando para você, para quem entra no site novotempo.com/jornada. Você se inscreve e tem um material que é exclusivo para você. Combinado? Não vai perder, tá certo? Vamos voltando aqui, vamos despedir da psicóloga Leiliane Rocha. Vem comigo, divide a tela, minha amiga, me conta, porque tem muitos comentários aqui a respeito do tema. Acho que você vai ter que voltar, tá bem? Vai ter que voltar, porque, olha, tem a questão da diferença entre apanhar e ser espancado, que tem diferença. E tem aqui uma que me chamou muita atenção, quero dividir contigo, olha. Ela diz o seguinte, deixa eu abrir que eu deveria estar com ele prontinho, mas quem disse foi a Cristiane. Ela diz sobre o tema de hoje, bater nos filhos, é o seguinte, eu acho que nós adultos é que precisamos ser educados novamente. Se todos nós entendermos que precisamos de ajuda, também, porque a gente fica na defensiva, né? Não, tá tudo certo, não tem nada aqui, que absurdo. Tem uma moça que inclusive disse o seguinte, ó, para você saber que é uma questão de ficar nessa defesa aí. Veja bem o que ela disse. Que se não... tudo bem, bater não educa. Ela diz exatamente assim, bater não educa. Mas eu vejo mais pessoas doentes por terem sido criadas fazendo o que queriam. E é isso, os nossos pais deram o que tinha de melhor. Se foi palmadas para não ver os filhos virarem bandido, então valeu. Então é assim, é sempre um extremo. Bateu para não virar bandido. E quem não apanhou, virou um permissivo, um sem noção, um mimadinho. Quer dizer, ou um extremo ou outro. A gente não consegue sair desse canto. A gente não consegue imaginar que poderia ser diferente. Não tem uma defensiva aí o tempo todo? Sim, Darleide, tem. E isso é básico por causa do nosso padrão, porque os nossos pais são nossas referências. Positivas e negativas, eles são as referências. Então, se os grandes seres de referência fizeram, no meu psiquismo fica esse registro inevitavelmente, tá? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês, a mensagem é o seguinte: os extremos são patológicos, autoritarismo é doentio, permissividade também. Quando a gente fala que não precisa gritar e bater, a gente não está dizendo para deixar a criança fazer o que quer, porque criança sem limites também é uma violência contra a criança. É colocar o pé da criança na psicopatia, inclusive. Não estou nem aí para as leis, porque o psicopata ele não está nem aí, ele reconhece a lei e fala, mas eu não vou seguir.
Então, também, não estamos falando de permissividade, estamos falando de uma educação com limites, com respeito, mas com respeito saudável. O respeito que não vai infringir a dignidade física, mental e psicológica da criança. Agora, eu só vou conseguir fazer isso se eu buscar conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Precisamos buscar conhecimento. E só para fechar essa fala aqui, já levantou o dedinho aí, né? Eu só quero deixar algo para vocês. A criança que apanha, ela não deixa de amar os seus pais, tá? Ela deixa de amar a si. Então você fala, mas eu amei, amo os meus velhos, amo os meus pais, não sei o quê. Mas e você? Toda criança que apanha um pedaço de si morre, porque violência não veio da mente de Deus. Ok? É o exemplo de Cristo, quando Maria Madalena chegou com um pecadão desse tamanhão, toda errada, da cabeça aos pés. Primeira coisa que Cristo fez foi falar calma. Não, primeira coisa ele se silenciou, escreveu ao chão e calmamente não se dirigiu para Maria Madalena. Ele se dirigiu para os acusadores e se dirigiu respeitosamente. E pontuou que ela tinha que melhorar, mas primeiro ele a acolheu. Porque ele sabe que disciplinar é tornar discípulo. E tornar discípulo não é com violência. Você sabe que há quem diga que você está sendo politicamente correta. Talvez você esteja usando um discurso do chamado politicamente correto. Assim como ser contra a violência contra a mulher possa ser entendido como discurso politicamente correto. Ser contrário à violência contra o idoso, semana passada foi um dia de conscientização mundial no enfrentamento da violência contra o idoso que é praticado junto às famílias, quem diria os idosos maltratados. Será que é politicamente, um discurso chamado politicamente correto, que tem um tom pejorativo, dizer que falar sobre a violência que é cometida contra os idosos, contra as mulheres, contra os negros, como bem dizem as estatísticas, os números. Será que nós estamos nos envolvendo em política? Será que nós estamos nos dividindo em partidos? Será que falar para a gente pensar sobre violência em relação à criança, chamando de educação, será que isso é se meter em política? Será que nós estamos levantando bandeiras ideológicas? Talvez porque não me conheça, talvez não conheça a Leiliane, talvez não conheça aqui muitos dos meus convidados que têm um compromisso com a saúde mental, a saúde emocional, com a espiritualidade, com a palavra de Deus. Por isso eu trouxe o pastor Robson Aleixo, que vai entrar na sequência com a gente. Mas eu queria te dizer que há quem pense que o que você diz ou que eu estou aqui propondo para nós conversarmos seja alguma coisa de ideologia, politicamente correto, quando nós estamos falando, gente, violência. Violência não pode ser uma coisa que a gente olhe e diga, ah, legal, é só uma criança. Enfim. Beijo, meu amor. Muito obrigada. Você volta outro dia? Se eu convidar, você vem? Vem, né? Umas 500 vezes. Beijo, meu amor. Fica com Deus. Muito obrigada, Beijo, viu? Se deixar, eu e a Leiliane aqui, a gente bate papo, porque esse assunto é muito delicado. Esse assunto desperta, como um dos comentaristas aqui, que mandou o que ele pensa a respeito, dizendo que isso é um terreno minado. Por que a gente está falando de cultura, de família, de pais, de filhos, numa geração que está muito perdida com relação à educação com os filhos, que saiu do autoritarismo e foi caminhando para deixar tudo acontecer, para deixar com que os filhos se tornem o centro da família, ou seja, os extremos, a falta de sabedoria. Bom, sem mais, sem menos, sem demorar, eu quero dividir agora a tela comigo. O pastor Robson Aleixo esteve aqui no consultório de família na semana passada, mas ele volta hoje, primeiro porque ele também é educador, ele é professor de história, ou tem formação, a sua primeira formação em história, também é pastor, é teólogo e é responsável pelo cuidado com os alunos, a religião, a espiritualidade, a capelania do Tricamp, Universidade Adventista aqui em São Paulo. O pastor Robson já está aí com a gente, produção. Bem-vindo, tudo bom? De volta aqui com a gente, seja sempre bem-vindo.
Muito obrigado, Darleide. Boa noite. Que bom estar de volta aqui. E dessa vez com um período de tempo bem mais curto do que das outras vezes. Uma alegria estar com você. De qualquer forma, o tempo longo ou um tempo curto, você sempre é muito objetivo e nos ajuda a pensar sobre questões por um ponto de vista muito interessante. Eu quero muito te ouvir hoje, o pessoal aqui também esperando por você. O que dizer? Quando a Bíblia fala de disciplina, fala da vara, fala de bater, de educar, de ensinar, como é que a gente entende entre o que a profissional da psicologia estava nos orientando agora e o que a Bíblia diz? Como é que a gente entende? Bater é educar? A Bíblia fala de salvação como um processo educacional. A educação é o centro, é um dos pilares centrais da forma de pensar biblicamente, né? É necessário a gente pensar algumas coisas quando se fala de Bíblia. Estamos falando de um exercício básico. Primeiro, a gente tem que entender que a Bíblia é um livro que deve ser lido em seu contexto. Então, se a gente for pegar do primeiro livro, aproximadamente 1.600 anos antes de Cristo, e o último livro, aproximadamente 100 depois de Cristo, esse período, mesmo que longo, está todo num período da história que chamamos de antiguidade. Então, existe uma outra forma de organização da vida material, uma outra resposta cultural, ela é está quase toda num contexto oriental, é outro tipo de cultura, de forma. Isso é uma coisa muito importante. Uma outra coisa também muito importante é a gente entender que os conceitos de autoritarismo, de patriarcalismo, tal como conversamos na semana passada, e de uma autoridade travestida, deformada, ela não é deste mundo bíblico, ele é muito mais da Idade Média e moderna para os nossos dias, e temos uma herança colonial terrível para isso, do que exatamente no mundo bíblico. Então eu não posso colocar para o texto bíblico alguns conceitos que são meus contemporâneos. Um exemplo, a Bíblia usa uma expressão muito comum, né? Vara. Vara é um instrumento de autoridade. E dentro do instrumento de autoridade eu posso compreender a punição. Então existe a vara que o pai usa em relação ao filho, mas existe também a vara que um rei, que um juiz, que Deus usa, como a construção da sua própria autoridade. Então a Bíblia, ela começa, obviamente, quando fala de educação, ela não não se exime de falar que a educação se faz com autoridade. E ela vai usar vara muitas vezes nesse sentido. E disciplinar é colocar formato. Como assim? O que você está dizendo pode ser entendido como essa disciplina, essa autoridade, essa punição, como você bem trouxe essa palavra e faz total sentido dentro da proposta, do tema de hoje. Fisicamente, essa vara também chega ao lugar de disciplinar fisicamente, de fazer doer, de machucar. Veja esse comentário aqui, olha. Que eu disse que iria entregar para você, falando sobre como fazer, no entendimento de quem nos escreve, deveria haver uma punição para fazer o outro sentir, para doer. Se não puder fazer desta maneira, que ele entende que dói, que machuca, se desobedecer, como fazê-lo obedecer a Deus? Como a criança vai entender o sentido da obediência a Deus se ela não sente que quando desobedece tem punição, tem castigo? Há um padrão de Deus e há uma instrução de Deus para a educação. A palavra mais importante a ser usada e a ser entendida na Bíblia para a educação não é vara. A palavra mais importante para a educação na Bíblia é Torá, lei, instrução. Eu estou com a minha Bíblia aqui no livro de Provérbios. Antes, qualquer outra coisa antes de falar sobre vara para filho, ela falar de punição, ela falar de disciplina, logo no primeiro capítulo do livro de Provérbios, no capítulo 1, o texto vai chegar fortemente. Olha, capítulo 1 de Provérbios, verso 8, por exemplo, diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixa a instrução da tua mãe. A palavra que está ali é Torá, lei. Associando esse texto ao honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra que teu Deus te dá, o que a gente entende é Deus se coloca como autoridade na casa através de pais e mães.
Então, a lei de Deus, ela está presente no pai e na mãe. Não tem outra forma melhor para se educar um filho do que representando Deus para ele. É assim, esse é o princípio bíblico. Ou seja, os meus filhos têm que encontrar Deus em mim. Eu gosto de dizer uma frase para pais: não é a presença e a ausência que você tem em casa que é a mais importante para discipular seus filhos, mas é a presença de Deus em você. Pai sem Deus pode ficar 24 horas do dia em casa, que eles não fazem boas coisas para os filhos. Pais com Deus, sim, representando Deus. Isso é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, Deuteronômio 6 e fala assim: olha, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quais são as palavras que hoje te ordeno? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o seu entendimento. Essas palavras devem estar no seu coração. Mas o texto se dirige a um pai. Então, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, é algo que deve estar no coração do pai. E qual é o próximo processo? Tu as inculcarás aos teus filhos. E agora ele dá uma instrução sobre a educação. Delas falarás, assentado na mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, isso vai estar nos umbrais das suas portas. Ou seja, o amor a Deus, ele deve estar presente em todas as atividades. E a palavra presente é determinante. Porque quando o pai está presente, ele não precisa punir na correção, porque ele entende os desvios de conduta, de caminho, antes que eles necessitem de uma punição. Isso é importante. O castigo físico, ele é decorrente ou da rebeldia ou da ausência do educador. Uau. Quando o educador está presente, ele se antecipa. Então, ele corrige o erro antes que ele se transforme em rebeldia e necessite de uma medida drástica. E eu nem estou falando de violência ainda, porque há outras medidas que são fortes e drásticas que poderiam ser evitadas se o educador fosse presente. Isso é muito importante. Se você esteve presente no jardim, você não precisa de medidas tão abruptas para fazer com que o jardim ficasse bom. Agora, se ficar longe e deixar o mato crescer, você não vai conseguir resolver esse negócio em 3 minutos. Isso é o que Deus fala. Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar no mundo antigo também, Darlene. O mundo antigo é um mundo onde pais e filhos estão constantemente juntos. Então, você vai lá no campo e vai encontrar Isaac junto com Abraão lá. Abraão passa o tempo todo com Isaac. Os filhos de Noé passam o tempo todo com Noé. Então, esse passar o tempo todo faz de que o contexto lá do texto bíblico fale de vara, mas você vai ver poucos exemplos dela sendo usada. Então, isso é importante. Então, para responder sua pergunta diretamente, a Bíblia descarta a punição física? Se essa é uma pergunta que o telespectador pode entender. Ela descarta a punição física? Não, ela não descarta. Eu gostaria, no meu jeito humano carnal, que ela descartasse a punição física, mas ela não descarta. Há um sentido para isso? Sim. Deus descarta a punição física? Também não descarta. Deus puniu fisicamente Nabucodonosor. Puniu fisicamente, porque Nabucodonosor só deu essa escolha para Deus. Isso é muito importante. Nabucodonosor somente ouviria esse tipo de recado. Ele esgotou todas as alternativas. Deus coloca Israel e diz dos castigos da desobediência a Israel, e os castigos da desobediência são sentidos no corpo? Sim, quando Israel só deu esse caminho. Então a Bíblia apresenta um Deus que não vai abrir mão de seus filhos, e se a única forma de salvar os seus filhos for fazer sentir no dor, ele vai fazer isso. Porque ele não descarta nenhuma possibilidade. O que eu devo considerar ao pensar no nosso contexto sobre a punição física? Isso tem sido a última ou a primeira escolha? Porque Deus usa isso como última escolha quando não há nenhuma outra possibilidade e o mal que aquela pessoa vai fazer a si mesma é muito maior do que a punição que você vai causar. E aí sim. Agora, colocar o castigo físico, a imposição da dor, como primeira possibilidade, isso não é bíblico. Pois é. Sabia que você ia trazer uma linha aqui de compreensão a respeito do que significa essa disciplina em termos que esbarra como, quem sabe, uma última alternativa, uma possibilidade. Eu comentava aqui antes com o Israel, na produção, dizendo assim, imagina,
Às vezes há filhos que chegam ao limite do desrespeito e todas as alternativas em família. Quer dizer, você imaginar que um pai nunca vai levantar uma voz, uma mãe, e que nós estejamos propondo aqui a ideia de que nós chegamos a sermos seres assim extra-humanos e que a gente tem total controle de todas as situações e que nunca levantará a voz, nunca colocará um castigo, uma punição sobre uma sequência de fatos que leve a uma situação extrema. Nós não estamos falando de extremos, não é? Nós estamos falando Exatamente. do dia a dia, nós estamos falando de pais e filhos e nós que fomos educados nesse esquema. Só que nós somos hoje uma sociedade que tem discutido todo outro tipo de violência. Violência, como eu já disse hoje, contra a mulher, contra o idoso, contra o adolescente, contra o pobre, contra o negro, contra o rico, contra o branco, contra tudo e todos podem falar de violência e combater a violência. E a gente não pode falar da violência que a gente comete contra as crianças como padrão. A gente está falando de padrão. Então, o que você nos faz saber de uma vez assim muito clara, é que não se despreza essa possibilidade, porque nós estamos falando de seres humanos e suas complexidades. Agora, tomar isso como regra de todo dia, gritar, xingar, bater, colocar de castigo e dizer, mas a Bíblia me aprova, a Bíblia diz para eu usar a vara. Aí é você colocar Deus num lugar em que ele nunca se colocou, não é, pastor? E a entender, quando a Bíblia fala de vara, ela não está falando de açoite. Vara é um contexto, ela está dentro de um contexto de autoridade, porque ela usa a vara em outros contextos e ela não está falando de açoite e a mesma palavra. Há uma compreensão que deve ser levada em consideração, que é a estrutura do livro de Provérbios. A maior concentração dessa palavra vara para a educação de filhos está nesse livro. O livro de Provérbios, ele está dentro das estruturas dos livros de sabedoria e uma coisa se destaca na forma de se construir um livro de sabedoria. Tanto os salmistas como o Salomão, ele usa um recurso literário hebraico chamado paralelismo. O que é o paralelismo? Ele pode ser um paralelismo sinonímico quando a primeira frase ela fala a mesma coisa que a segunda usando outras palavras. Mas ela pode ser um paralelismo antitético, quando o contrário da próxima frase reforça a mesma verdade. Então, por exemplo, você tem um varão que é como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, mas ele tem um paralelismo do ímpio que é como a palha que o vento espalha. Ele tá colocando dois contrastes para explicar uma mesma verdade. Esses paralelismos, a gente tem que entender quando a segunda palavra está reforçando um significado amplo da primeira. Então, você vai perceber que, em muitos casos, a palavra vara está sendo acompanhada de disciplina. Então, vara ali, no contexto e a explicação para ela, não é um açoite, é o fato de você agir para educar com firmeza e dar para o seu filho um formato. Ou seja, a educação, ela é uma pergunta muito interessante, né? A gente não pergunta só quem educa, a gente sempre tem que perguntar para que educa. Eu posso ser uma pessoa que diz ser o educador, mas eu não cumpri meu objetivo como educador, porque o princípio da educação bíblica não é só que eu, pai, sou o agente educador, mas eu devo levar os meus filhos a glorificar a Deus no processo de educação. Então, se meus filhos se tornaram algumas coisas, ou se tornaram apenas obedientes ou tementes a mim, mas não se tornaram obedientes e tementes a Deus a ponto de glorificá-lo, eu fracassei como educador. Então, é para que educa sempre. E quando eu vou pensar no método que eu vou usar para a instrução dos meus filhos, eu tenho que perguntar e pensar, lógico, diante de Deus, onde é que eu quero chegar com isso. Então, essa questão da disciplina leve aos caminhos do Senhor. O objetivo final é que pais e filhos glorifiquem a Deus. Me permita falar uma coisa rapidamente, Darlene, por favor. A Bíblia tanto fala disso, como ela fala de restrições aos métodos que os pais usam com os filhos. Tem versos ali, 5, 6, 7 em Provérbios, mas também há muitos textos que falam de pais e a maneira como eles devem se restringir e se colocar sob a orientação de Deus para agir com seus filhos. E a gente pode fazer isso fora de Provérbios também, um aqui que é bem conhecido. Filhos, pais, não provocais os seus filhos a ira. Isso aí é muita coisa.
Outra coisa, há uma restrição ao pai. Muito obrigada. Eu levanto o dedinho para indicar que o tempo acabou, mas com o coração partido, porém também feliz, porque eu sei que o programa termina com gostinho de quero mais. Quero ouvir mais a Liliane, quero ouvir mais o pastor Robson Aleixo, quero ouvir você aí de casa também. Se vocês deixaram lá no Instagram responderem que querem continuidade do tema, a gente volta. Vai lá no Instagram ou no Facebook e diz, vocês querem que a gente continue com esse tema? Eu trago os meus convidados de volta, tá bom? Pastor Robson, muito obrigada. A sua participação mais uma vez, foi de grande valor para a gente entender esse tema e eu faço questão de que volte aqui com a gente outro dia. Muito obrigada, uma excelente noite. Tchau, tchau. Obrigada. E você aí de casa também, muito obrigada pelo carinho. O tema fica assim aberto para a gente continuar essa conversa. No outro momento faz sentido, mas pense nisso. Em primeiro lugar, bater é amar, disciplinar é assim, é para ensinar o amor de Deus que você bate, é desse jeito. A gente se encontra aqui para conversarmos mais sobre este e outros temas. Um abraço e até lá.